Fala galera guerreira, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula. Nós vamos estudar mais uma organela celular hoje, que é aqui na nossa tela, complexo de Golgi. Vou falar sobre o complexo de Golgi nas células eucariontes animais. E para dar início, precisamos entender de onde veio este nome complexo de Golgi. Essa organela recebeu este nome em homenagem ao médico italiano Dr. Camillo Golgi. Este senhor aqui com este bigode simpático, foi ele quem descreveu essa organela pela primeira vez no século XIX. É importante salientar, pessoal, que você pode encontrar na literatura essa organela sendo chamada de complexo golgiense ou aparelho de Golgi. E tudo bem, são algumas terminologias um pouco diferenciadas que você pode encontrar, estamos nos referindo à mesma organela. Vamos verificar neste modelo de célula aqui, hipotético, qual é a localização do complexo de Golgi. Então aqui, olha, circulei para vocês, complexo de Golgi nessa célula eucarionte animal, fica localizado neste ponto. Normalmente o complexo de Golgi é abundante e bastante desenvolvido nas células cuja função é secreção de moléculas, ó. Memorize este lembrete importante. As organelas, elas podem estar presentes em maior ou menor quantidade e tudo vai depender da função da célula. Células com função de secretar molécula, ou seja, que tem a função de enviar a molécula para o meio extracelular por exocitose, estas células têm grande quantidade de complexo de Golgi. Então, ele é mais abundante. Vamos observar aqui no outro slide qual é a morfologia dessa organela. Então nós temos uma figura aqui esquemática nos mostrando que o complexo de Golgi, ele é formado por sacos membranosos. Então o que você está vendo aqui, olha, são pequenos sacos empilhados, membranosos. Quando eu falo membranoso, essa membrana aqui, olha, que formam estes sacos é a bicamada fosfolipídica, tá? Tem uma constituição química similar à membrana celular. Não entendeu o que eu estou falando? Aqui no card vai ficar uma videoaula que nós já temos sobre membrana celular para você ir lá maratonar depois, tá legal? Então estes sacos membranosos são achatadinhos e apresentam um formato curvo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Essa figura é uma microscopia eletrônica, então o complexo de Golgi ele é muito bem visualizado na microscopia eletrônica e vocês estão enxergando ele aqui nesse ponto que eu estou apontando. Vejam que estes sacos membranosos achatados, eles têm essa forma curva, tem uma face convexa e uma outra face côncava. Olha aqui na minha mão agora, né? O saco, ele é achatado e curvo. Essa face aqui do complexo de Golgi é a face convexa e essa face aqui de baixo é a face côncava destes sacos membranosos que estão empilhados. Eles estão empilhados como se fossem assim panquecas empilhadas ou pratos empilhados uns sobre os outros. Percebam que estes sacos membranosos, eles formam cisternas, que são estes depósitos, estas cavidades aqui no interior destes sacos membranosos, por onde a proteína vai passar. Então fique atento que eu já vou começar aqui a dar a direção da função do complexo de Golgi para vocês. Uma nomenclatura que é muito importante conhecer é que, como o complexo de Golgi tem essa face convexa que eu mostrei aqui, essa face convexa é denominada de face cis. Este termo cis deriva do latim, significa aquém de, ou entenda que a face cis do complexo de Golgi é a face de entrada, por onde a proteína entra, tá?
Aqui em cima, olha na figura esquemática, face cis. Essa face convexa está sempre voltada para o núcleo, olha o envelope nuclear, para o retículo endoplasmático rugoso também. E a face trans, que é essa aqui de baixo, a face côncava, olha, face trans, no latim, trans é um termo que significa além de, considere como face de saída. Portanto, a proteína entra no complexo de Golgi através da face cis e sai do complexo de Golgi através da face trans. Beleza? Pessoal, uma importante informação é você entender que essa membrana que forma o complexo de Golgi, além dela ser bicamada fosfolipídica, ela é repleta de proteínas transmembrana inseridas ali com função enzimática, que vai mexer na proteína que por ali passar. Segura essa informação também. Olha essa outra imagem que bacana de microscopia eletrônica. Nós estamos vendo aqui o complexo de Golgi e perto dele, próximo dele, a microscopia eletrônica nos mostra que existem vesículas. Vesículas esféricas, que são chamadas de vesículas secretoras, estas estruturas redondas, bem enegrecidas, né? Nós chamamos de eletrodensas na microscopia, bem concentradas. Então, observem que sempre perto do complexo de Golgi existem estas vesículas esféricas, são vesículas envoltas por membrana, bicamada fosfolipídica, e dentro destas vesículas existem proteínas. Então é como se a proteína estivesse dentro de um pacote, estivesse empacotada. E aí nós precisamos entender qual é a relação destas vesículas secretoras com o complexo de Golgi. Por que que ele sempre está cercado por elas? Olha a resposta aqui no próximo slide. É o complexo de Golgi que empacota estas proteínas nas vesículas. Então, normalmente nos livros de ensino médio, os professores costumam, de uma forma bastante sucinta, dizer que a função básica do complexo de Golgi é empacotar a proteína em uma vesícula, ela é envolta por uma membrana, e enviar essa proteína ao seu destino final. Basicamente, é isso mesmo que o complexo de Golgi ele vai fazer, mas não é apenas isso. Então vamos seguir aqui. Quais são as funções do complexo de Golgi de uma maneira mais pormenorizada? Primeira função, receber as proteínas contidas em vesículas transportadoras provenientes do retículo endoplasmático rugoso. Já vou deixar mais uma dica para você. Aqui no card tem uma outra videoaula sobre retículo endoplasmático rugoso, tudo sobre ele. Então é bacana, para que você tenha uma crescente no aprendizado, assistir essa videoaula também depois. Então a proteína que foi traduzida no citoplasma, passou pelo retículo endoplasmático rugoso e vai para o complexo de Golgi. Como é que essa proteína sai de uma organela e vai para outra? Empacotada dentro destas vesículas transportadoras. Essas vesículas que são membranas que envolvem a proteína. Então ela sai de um lugar e vai para outro dentro de pacote. Olha esse GIF que bonitinho e nos mostra de uma forma muito clara como acontece esse transporte da proteína. O que vocês estão vendo aqui em rosa, isso aqui é o retículo endoplasmático rugoso. E amarelo aqui é o complexo de Golgi. Vejam que as proteínas, elas brotam da membrana do retículo endoplasmático rugoso, abre parênteses, a membrana do retículo é bicamada fosfolipídica, elas brotam daqui. A proteína está no interior da vesícula e aí elas são transportadas até o Golgi e se fundem com a membrana do complexo de Golgi. Mais uma vez para você, olha lá, a fusão das vesículas e aí a proteína cai no interior da cisterna do complexo de Golgi. Então ela sai do retículo endoplasmático rugoso e vai para o Golgi. Mas já, para quê? Como que acontece esse processo? Vamos entender aqui nesse outro slide esse transporte de vesículas. Olha, as bolinhas vermelhas são as proteínas
Imagine nesse caso que elas estão aqui dentro do retículo endoplasmático rugoso. O retículo também é formado por bicamada fosfolipídica. Começa a se formar um brotamento. Olha, tá vendo uma projeção da membrana? Esse brotamento aqui é uma vesícula que está se formando, cheia de proteínas no seu interior. Essa vesícula se desprende desse compartimento doador. Imagina que isso aqui é o retículo endoplasmático rugoso e vai ser direcionada, por exemplo, para a cisterna lá do complexo de Golgi. Compartimento alvo é o complexo de Golgi. Essa vesícula cheia de proteínas se funde com a membrana, bicamada fosfolipídica com bicamada fosfolipídica, tudo bem? E as proteínas, então, caem aqui na cisterna do Golgi. E aí, o que vai começar a acontecer com essa proteína? Ela vai começar a ser transportada no interior da cisterna. E aquelas enzimas que eu falei para vocês, proteínas transmembrana, que estão inseridas lá na membrana do complexo de Golgi, elas vão começar a realizar, olha aqui no slide, modificações pós-traducionais nessa proteína. O que é isso, Lígia? A proteína foi traduzida lá no citoplasma a partir dos ribossomos. Um outro vídeo muito bacana sobre ribossomos aqui, ó. Vou deixar no card para vocês também, tá? Então a proteína foi montada. Agora, ela precisa receber alguns adereços, alguns penduricalhos, algumas moléculas extra antes de ir para o seu destino final. Estas são as tais modificações pós-traducionais que ela precisa sofrer. E o complexo de Golgi participa disso. Primeira modificação pós-traducional é a glicosilação. Se você assistiu a minha aula de retículo endoplasmático rugoso, você vai ver que eu disse que o retículo também tem essa função. O que é glicosilar a proteína? É adicionar um carboidrato, no caso do complexo de Golgi, um carboidrato complexo, nessa proteína. Ela precisa de carboidratos presos a ela. Então, o retículo endoplasmático rugoso faz isso também para ajudar a proteína a dobrar corretamente e o complexo de Golgi também precisa fazer essa adição para que a proteína possa exercer a sua função adequada. Ok? Então, esses carboidratos, inclusive, que estão presos na proteína, eu explico nessa videoaula de retículo endoplasmático rugoso qual é a função de uma proteína ter carboidratos presos a ela. Vale conferir. Além disso, é no complexo de Golgi que as proteoglicanas são formadas. O que é uma proteoglicana? É uma proteína muito fortemente glicosilada. Ela tem muitos carboidratos presos a ela, tanto que ela se torna uma proteína pesada, de alto peso molecular por conta disso. Estas proteoglicanas, essas proteínas que são cheias de carboidratos, elas formam a matriz extracelular do tecido conjuntivo. O que é isso? O espaço intersticial, o espaço entre as células no tecido conjuntivo. Um exemplo, tecido cartilaginoso. Ele é rico em proteoglicanas na sua matriz extracelular ou no seu espaço intersticial. Essas proteoglicanas são fundamentais para várias vias metabólicas nestes tecidos. Além disso, a proteoglicana, não basta a proteína ter recebido um monte de carboidrato. Ela ainda precisa receber uma molécula de sulfato. Ou seja, é o complexo de Golgi também o responsável pela sulfatação destas proteoglicanas. Adicionar um sulfato na proteoglicana vai conferir para ela uma carga negativa e uma natureza ácida, que é importante para a proteoglicana exercer suas funções adequadas nos tecidos, lá na matriz extracelular. O complexo de Golgi também fosforila proteínas, ou seja, adiciona fosfato a algumas proteínas. Então, as proteínas que vão ser direcionadas para os lisossomos, e lisossomo é uma outra organela, são proteínas que precisam receber uma marca, que é a molécula de fosfato. Então, olha as funções variadas. Ele pode sulfatar, glicosilar, fosforilar uma proteína. O que é isso, Lígia? Todos os adereços, as moléculas extra que a proteína precisa ter
antes de ir para o destino final. No complexo de Golgi também se formam alguns glicolipídios. Estes glicolipídios aqui, olha o nome, vem de glicose, é carboidrato, lipídio, gordura. Então são lipídios que têm carboidratos presos a ele, que compõem a nossa membrana plasmática, tá? Nessa aula que eu deixei já no card do modelo mosaico fluido, eu explico direitinho sobre os glicolipídios. Então, parte das moléculas que formam a membrana da célula são formadas no complexo de Golgi. E o complexo de Golgi também é responsável por formar parte, não todo, mas parte dos componentes que constituem a parede celular em células vegetais. A diferença da célula vegetal para a animal é que a vegetal tem uma parede celular e alguns componentes como a pectina, a hemicelulose, são formados no complexo de Golgi. Ele ajuda nas células vegetais a formar a parede celular. E depois que essas proteínas passaram pelas cisternas do complexo de Golgi, elas vão sendo transportadas. Como que elas vão mudando de uma cisterna para outra? Naquele sistema de vesículas que eu mostrei para vocês. Elas vão mudando, passando e sofrendo a ação dessas enzimas que estão no complexo de Golgi. Elas finalmente são envolvidas em vesículas de secreção, ou seja, quando elas chegam no final do complexo de Golgi, na face de saída, que é a face trans, face de saída, essas proteínas prontas são envolvidas em vesículas e deixam o complexo de Golgi para ir ao seu local de ação. Vamos olhar mais uma figura para entender isso melhor. Essa é uma célula, vejam o núcleo, retículo endoplasmático rugoso. Aqui em verdinho nós estamos vendo, olha, a figura esquemática nos mostrando o complexo de Golgi, né? Então, a proteína ela vai ser liberada na face trans, que é essa daqui, olha, côncava, e vai para o seu destino. Então, olha o trajeto dela. Pega mais esse lembrete, essa informação. A proteína veio do retículo endoplasmático rugoso. Foi transportada para o complexo de Golgi através de vesículas, brotamento e fusão. Essas proteínas entraram na face cis do complexo de Golgi, foram sendo transportadas ao longo das cisternas, foram sofrendo as modificações pós-traducionais, glicosilação, fosforilação, sulfatação, proteoglicanas foram formadas, glicolipídios, chegou aqui na face trans, que é que o complexo de Golgi faz, libera as vesículas. Essas proteínas podem compor membrana plasmática. Quais são os destinos principais? Ou ela é uma proteína que vai formar a membrana plasmática, ou é uma proteína que vai ser secretada, ou seja, enviada para o meio extracelular por exocitose, ou ela vai se tornar uma vesícula lisossômica. Lisossomos são organelas provenientes do complexo de Golgi, formadas no complexo de Golgi, certo? Então podem ter aí esses três destinos, estas proteínas. E é isso. Estas são as funções, esse é o mecanismo de ação, a participação do complexo de Golgi na síntese de proteínas. Certo, galera? Se existe alguma dúvida, se você quer acrescentar algo, não entendeu, você já sabe, aqui nos comentários nós podemos conversar, inclusive nas redes sociais. Se você não segue o Biologia de Verdade, aqui estão as nossas redes sociais, pode nos chamar lá no Instagram por direct, a gente bate papo, faz stories se for necessário, para poder te explicar melhor. Inclusive, dê uma verificada aqui nos comentários, porque eu sempre deixo as referências bibliográficas, a literatura que eu utilizei como base para preparar essa videoaula para você, tudo bem? E se esse vídeo te ajudou, então compartilhe para que ele possa chegar para mais colegas, deixa aquele like que isso fortalece e nos ajuda bastante para que possamos dar continuidade em nosso trabalho. Ok? Combinado? Espero ter podido ajudar vocês com essa videoaula. Beijo, aquele abraço de guerreiros e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau!